Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a guerra no mundo da moda ultra rápida. As chinesas Shein e Temu estão brigando e a gente vai entender como isso afeta o restante do mercado. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e fazer aquele convite semanal, convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, qual é a importância dessas ações judiciais, não só no contexto da moda rápida, mas de que maneira elas podem influenciar a forma como outras empresas operam? Essas empresas asiáticas, André, a maioria da China, mas a gente tem Singapura, tem alguns outros países ali que iniciaram algumas jornadas de comércio eletrônico cross-border. Elas vendem para outros países numa estrutura enxuta, numa estrutura muito focada em aplicativos, em soluções digitais. E o interessante é que essas asiáticas, elas começaram a ameaçar outros países. No início elas estavam ali meio tímidas, o pessoal começou a tomar gosto e hoje quem está aqui no Brasil já deve ter ouvido falar em AliExpress, Shein, Alibaba, né, AliExpress que é da Alibaba, a gente tem a Shopee e está chegando mais uma chinesa daqui a pouco, inclusive aqui no Brasil, que é a Temu. Lá nos Estados Unidos, elas já estão numa briga de foice, porque uma tem acusado a outra estou falando aqui da Shein e da Temu, de copiar o modelo de negócios da outra. Como é que elas fazem? Geralmente elas operam, como eu falei, com uma estrutura bem enxuta, elas fazem muito teste, elas publicam produtos nos seus aplicativos, nas suas redes, veem o que está dando mais certo, o que está tendo mais engajamento, mais pedido, e a partir dali elas começam a fazer uma produção. No caso da Shein, que é líder, eles têm muitos fornecedores. Então eles não têm, se a gente for analisar a estrutura da Shein, não tem uma coisa muito grande. É basicamente um modelo de plataforma em que elas estão intermediando o comércio. E aí o que elas fazem? No momento em que há pedidos, ou no momento em que esses milhares de produtores oferecem roupas para ela divulga. Então ela está fazendo ali uma transação de uma ponta para outra. Isso dá uma flexibilidade e uma escalabilidade muito grande para a Shein. Aí o que está acontecendo agora é que a Temu está dizendo que a Shein está estabelecendo determinados limites, não está adotando uma prática concorrencial adequada, justa, porque ela estaria obrigando esses milhares de fornecedores a só trabalharem com ela. E já a Shein diz que a Temu está copiando o jeito de fazer negócio da Shein. É muito emblemático a gente ver grandes empresas chinesas brigando por modelos comerciais que estão desdobrados fora de seu país. É claro que elas têm ali, na própria China, um mercado gigantesco, a gente está falando de 1,4 bi de pessoas, mas elas têm um apetite de dominar o mundo. E aqui no Ocidente, a gente está falando aqui especificamente de Estados Unidos, mas esses impactos chegam aqui no Brasil. Quem está acompanhando toda a política de taxação de bens de menor valor, até $50 ou não, isenção, isso tudo impacta não só a disputa entre essas grandes plataformas, mas também tem impacto direto no comércio local, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aros, bom, depois eu quero voltar sobre essa história de Brasil, pessoal, mas antes eu quero perguntar para o Aros o seguinte. Aros, como você vê o equilíbrio entre esses modelos de operação que são baseados na competitividade e a ética nesses negócios ultra fast fashion? E você acha que essas práticas, elas são justificáveis na busca de preços baixos, na busca de eficiência operacional? Como você enxerga esse cenário? Acho que a melhor definição para essa história toda aqui, André, é aquela expressão que a minha avó adorava usar, que é a seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ocorre que a farinha, nesse caso, não é pouca e ela rende muito, muito, muito pirão, né? A gente está falando, como o Rafa
colocou, de um mercado consumidor que é gigantesco e que ele não se limita apenas ao espaço chinês, né? A Shein, ela atua globalmente, inclusive aqui no Brasil, com uma discussão importante que se tornou bastante relevante, a taxação das compras em sites estrangeiros, em dólar e etc., que envolveu o Ministério da Economia, envolveu uma série de discussões e da qual a Shein foi protagonista num entendimento muito parecido com esse de proteção do espaço dela nessa disputa com a Temu. Ela entendeu que se ela estivesse ao lado do regulador aqui, adotando essas práticas e promovendo os investimentos que o governo esperaria, que o governo espera, ela poderia se beneficiar disso. Então, o que a gente tem nessa disputa, nessa queda de braço entre eles, vai além do que a gente pode colocar como uma ética concorrencial. É a disputa dos dois lados, é preciso dizer, não só da Shein, mas também da Temu, golpes abaixo da cintura, numa posição de protecionismo, de preservação de uma cadeia de fornecimento, que é o que garante a viabilidade desse negócio no modelo em que ele se dá. E esse protecionismo, esse tipo de controle que eles querem exercer, só acontece por meio de uma pressão muito forte. Porque se a gente tem uma concorrência pulsante como a que vem se construindo, evidentemente o meu concorrente vai oferecer condições melhores do que eu e tentará buscar o meu parceiro para fazer isso. Esses parceiros já está claro, e até pelo tamanho e pela série de artigos que vem sendo produzidos mostrando como esse ecossistema, aliás, bons artigos publicados no site da Technology Review americana a respeito do tema, a gente entende quem são esses fornecedores e qual é a capacidade produtiva deles. De modo que, para além de uma questão de mercado, de uma regulação que precisa haver internamente na China, existe uma necessidade muito grande da manutenção desses fornecedores, porque são eles que viabilizam o negócio na escala em que ele se dá, com os valores que são alcançados, e etc, etc, e etc. Então a gente tem algumas questões. Essa da concorrência e da necessidade de preservação desse espaço. Outra, quais os limites para isso? E aí, aqui cabe de novo aquela história de que o mercado deve se colocar e prevalecer. No comércio eletrônico, quando tudo ainda era mato, o Google dominava esse mercado por meio do Google Shopping. A Microsoft fazia a mesma coisa por meio do Bing. E um acusava o outro de protecionismo com os parceiros, usando o buscador para única e exclusivamente fazer com que as vendas e as vantagens das engrenagens dos seus parceiros se projetassem. Algo muito parecido com o que a gente está vendo aqui. Eu faço o que você faz, mas eu te acuso de fazer e, portanto, só quando você faz e eu sou prejudicado é que isso é errado. E aí há que se ter uma arbitragem no meio do caminho. Para os consumidores, de maneira torta, essa engrenagem funciona porque é uma disputa para fazer com que a entrega seja melhor e mais vantajosa. Para os fornecedores, a mesma situação, porque se cria uma pressão para conseguir mantê-los ali. Até quando, no meio desse tensionamento, a corda aguenta, a gente não é capaz de medir a essa distância. Mas é, no mínimo, uma questão que vai além da ética concorrencial. Ela está esparramada dentro de uma dinâmica de uma cadeia que é muito mais complexa hoje do que a gente consegue vislumbrar no modelo do varejo tradicional, por exemplo. Rafa, e qual é o papel do governo no sentido de regulamentar e mediar essas disputas, fazer com que essas práticas comerciais elas se tornem melhores para a sociedade? De que forma esses acordos, ações antitrust vão influenciar não só a briga entre as duas, mas o restante da sociedade? É importante notar, André, que a gente está falando de casos que envolvem, quando você fala governo, eu estou ampliando aqui o leque para todos os governos onde essas plataformas estiverem agindo. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo em que esse tipo de modelo de negócios
ele acaba beneficiando muito o consumidor, porque os preços são muito baixos e, consequentemente, acaba beneficiando muito essas empresas que trabalham com esse tipo de operação. A gente tem que analisar também a mão de obra, né? Como você bem colocou, ou a taxação. Será que essas empresas, se comparadas a um modelo mais tradicional, elas estão recebendo uma diferenciação, elas estão sendo beneficiadas por uma falta de taxação? E aí, se a gente taxar, será que a gente não vai esbarrar numa problemática de burocratizar o que não deve ser burocratizado? Existe um equilíbrio, eu acho, que tem que ser pensado por o governo brasileiro, está na ação, eu imagino, a gente já falou isso algumas vezes, a chiadeira aqui no Brasil dos empresários nacionais que têm suas estruturas, que pagam suas taxas, a gente entende esse lado, mas é importante que se aprenda uma lição de que esses modelos mais enxutos, mais eficientes, eles não vão voltar, eles não vão acabar, eles vieram para ficar. Vou dar um exemplo. A Shein fez uma parceria agora com a Forever 21. Forever 21, para quem não lembra, era uma marca muito famosa nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tinha operação, chegaram lá a praticamente falir, e agora a Shein fez uma parceria colocando a marca dentro da sua plataforma. Quando que a gente imaginaria que uma plataforma asiática compraria uma marca norte-americana, né, se colocando numa posição até superior? E isso mostra, se a gente for fazer esse comparativo, que a Forever 21 tinha uma estrutura muito física, muito engessada, tinha loja em tudo que era lugar. No momento em que você joga isso tudo para o ambiente online, é óbvio que muitos desses custos fixos e físicos, eles são reduzidos. E aí tem essa briga. Essas plataformas dizem que esse é o segredo de sucesso delas. Elas não trabalham, por exemplo, com estoque. Elas trabalham numa produção sob demanda. Já os empresários aqui brasileiros dizem que não, é tudo porque elas não pagam impostos. Tem uma grande discussão. Respondendo a sua pergunta, eu acho que não dá para ser radical nem de um lado, por exemplo, barrar essas empresas, dizendo que elas não são bem-vindas, porque o modelo faz sentido, e a gente também não pode liberar de qualquer maneira, porque a gente já aprendeu essa lição de algumas big techs. A gente está vendo isso agora, como algumas delas ficaram tão gigantes, eu estou falando no caso das norte-americanas, que hoje é difícil você disputar com elas. Então é preciso não impedir que elas cresçam, não impedir que elas tenham sucesso, mas também entender se esse poder de fogo ele está crescendo a ponto de daqui a pouco elas acabarem com alguns ecossistemas, diminuírem as inovações, prejudicarem inclusive a indústria criativa da moda. Eu acho que é uma tensão e um equilíbrio que deve ser regulado pelo governo, nem proibindo, nem liberando demais. Aros, esse modelo de negócios depende de uma vasta rede de fornecedores que vocês mencionaram. São fornecedores independentes. A gente tem alguns exemplos de plataformas que operam sob a mesma lógica, os fornecedores independentes. A questão aqui é a construção dessa cadeia e o valor que chega lá na ponta muito baixo. Esse modelo é sustentável globalmente? O que você acha que a gente pode esperar dessa história rodando aqui no Brasil, não apenas para o consumidor, mas para as empresas que baseiam as suas operações em outras plataformas também? É um pouco do efeito Uber, né? Efeito iFood, em que no começo é exatamente esse cenário que a gente está vendo de uma disputa muito grande para reter esses fornecedores, mas no médio e no longo prazo, para esses fornecedores, essa dinâmica acaba sendo muito menos vantajosa do que ela parecia ser no início. E isso ocorre porque essa exclusividade muitas vezes vai implicar em taxas que você se torna incapaz de negociar, porque você perde o poder de barganha aí dentro dessa jogada. Fora algumas outras questões, como, por exemplo, a falta de domínio sobre os seus usuários, sobre os seus clientes, sobre uma base de dados que seria importante para você escalar, para você fazer o seu negócio girar. E aí o que a gente tem, óbvio, eu citei outros dois modelos aqui que não estão absolutamente relacionados, mas a gente pode trazer o caso Americanas aqui no Brasil como uma referência. Vários vendedores que atuavam pela Americanas e que tinham na Americanas a fatia maior da receita,
estão hoje não em maus lençóis, talvez já nem exista lençol. Por quê? Porque eles deixaram de receber, tem muitos recebimentos ainda travados pela empresa no meio desse processo, e eles se tornaram reféns de um modelo em que hoje eles são incapazes de alcançar os clientes que seguramente continuam consumindo, mas eles não estão consumindo mais por meio daquela plataforma que era onde o esforço todo estava concentrado. Então essa dinâmica, ela é relevante, talvez em um determinado momento da jornada dessas empresas, mas todo o ecossistema tem que ser usado por esses vendedores, por esses empresários, para que justamente a Shein e outras plataformas não se tornem mais poderosas no sentido da dominação daquele mercado, a ponto de uma catástrofe que afete a empresa, e aí a gente viu o caso Americanas aqui acontecer, prejudique o mercado ou que o mercado se torne refém dela. Então, no início, talvez seja vantajoso, até como uma forma de entrada e de exploração daquele terreno, daquele ambiente, mas depois é preciso ampliar, é preciso estar onde os clientes estão. E isso só acontece se você estiver em quase todas as plataformas, ou naquelas que são maiores e mais estratégicas. De todo modo, a Shein ocupa um espaço interessante aqui no Brasil. Talvez ela ainda tenha muito mais para crescer a partir desses investimentos que foram anunciados, como eu comentei. Vai começar a gerar uma riqueza, vamos colocar assim, para a economia nacional, por meio do investimento em centros de logística, contratação de mão de obra por aqui, enfim, todo um acordo que foi pensado junto do governo para que as condições de compra se viabilizassem, mas de todo modo, eu acho que no fim do dia o que a gente tem é uma dinâmica em que é vantajoso só para é vantajoso para os dois de início, mas depois se torna muito mais vantajoso para um lado só. Muitos restaurantes reclamam, por exemplo, das taxas do iFood, da imprevisibilidade do algoritmo diante de escolhas que a plataforma faz e que não dizem respeito àqueles que ofertam os produtos lá. O mesmo aconteceu com a Uber, o mesmo acontece com a Amazon, com o Mercado Livre, ou seja, os fornecedores nunca estão plenamente satisfeitos porque as decisões não são deles, as decisões são das plataformas. E aí, evidentemente, é preciso acompanhar do ponto de vista da regulação do mercado, e aí, nesse caso, é uma autorregulação, as forças que se opõem ao movimento dessas grandes plataformas. Enfim, são grandes empresas de tecnologia, e quem pode fazer isso? Esses fornecedores, dentro desse modelo de descentralização, de entendendo que em algum momento uma plataforma vai ser mais importante, em outro momento a outra, mas não se tornar refém desses modelos. O que vem se discutindo, e é justamente essa questão no caso da Shein, é que hoje é vantajoso porque é uma briga por esses fornecedores, porque é um ecossistema restrito, porque eles viabilizam o modelo dela. Mas no médio e longo prazo, talvez o mesmo efeito que a gente viu em outros negócios aconteça. Eles vão se tornar menos interessantes porque as plataformas são muito dinâmicas. E aí, dentro dessa mudança, quem vai ficar a ver navios são esses pequenos empresários. Bom, meus amigos, essa vai ser uma história boa de acontecer, que certamente vai se replicar em outros segmentos e vai ter impactos no Brasil sobre diversos aspectos. A gente já viu algumas discussões sobre taxação, sobre valores de entrega e certamente o assunto está muito longe do fim. O que mais você precisa saber? Mas agora tá na hora de virar a chave e aí eu quero ouvir de você, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana. André, tô de olho numa autorização da Ásia. A gente falou no primeiro bloco de Ásia, vou vir com outro assunto aqui relacionado à China, que é a abertura oficial das inteligências artificiais generativas por lá. A gente ouve muito falar, né, do ChatGPT, do modelo do Facebook, Llama, mas ninguém fala muito na China. E a China, a gente acabou de ver, não tá para brincadeira. Eles tinham anunciado, algumas dessas empresas, seus modelos próprios, e agora o governo, a diferença é que lá o governo controla tudo, o governo deu autorização para 4 empresas chinesas começarem
a vender, fornecer, trabalhar com seus modelos oficialmente de inteligência artificial generativa. Na China é proibido usar o ChatGPT, diga-se de passagem, mas muita gente acaba dando um jeitinho por lá, usam uma rede virtual privada, um VPN para acessar o ChatGPT, mas agora vão existir concorrentes. Vou citar um caso aqui que eu acho emblemático, que é o da Baidu. A Baidu, para quem não conhece e não tem aqui direito, é o Google da China. Então você imagina uma empresa como se fosse o Google da China, que está agora com o Ernie Bot, é o ChatGPT da Baidu. Eles fizeram um lançamento meio desastroso, digamos assim, em maio desse ano. A apresentação não foi muito boa, as ações caíram, o pessoal ficou meio preocupado, mas agora, nesses meses, fizeram ajustes e o ChatGPT, né, que chama lá o Ernie Bot da Baidu, está valendo para quem está na China. Então a gente tem que ficar de olho porque, repito, a gente está olhando muito para o Ocidente, a gente tem sempre o foco em tecnologia nos Estados Unidos, mas a China, a gente falou, tem o TikTok, tem Shein, tem Temu, e quem sabe o Ernie Bot da Baidu não acabe virando referência para outros países. Eu não digo nem no Ocidente, porque eu não sei como está sendo treinado o modelo lá, provavelmente com conteúdo bem local, existem as limitações impostas pelo governo, então dificilmente a gente usaria uma ferramenta como essa por conta dessas limitações de conteúdo. Mas pode ser que eles expandam isso para outros países asiáticos e em algum momento criem até um modelo específico para o Ocidente. A China veio para competir de igual para igual em várias tecnologias com o resto do mundo. E você, Carlos Aros? No meio dessa história, André, a Meta fez dessa história toda que a gente acompanhou aqui sobre China e etc. E a gente invariavelmente acaba falando sobre as disputas entre Estados Unidos e China. E acho que foi o Rafa até que colocou, ou você colocou, a presença de uma empresa americana dentro de uma plataforma chinesa. E o quanto isso causa estranheza. E essa guerra continua acontecendo, né? A gente acompanhou nos últimos dias o anúncio da Meta de que uma rede secreta de influência organizada pela China foi desmontada dentro da plataforma. E é interessante, né? A gente lembra dos filmes do 007, parece meio que uma coisa de Guerra Fria, assim. Então agora a inteligência das empresas americanas lutando contra as ações de organizações chinesas, e a ideia dessa rede, segundo a Meta, era ampliar o alcance online dos interesses chineses e difamar os principais rivais, entre eles, e talvez o principal deles, os Estados Unidos. A Meta diz que por meio da sua gestão de segurança e do time de tecnologia, foi possível desativar ou anular 7 mil contas que estavam ligadas a agentes chineses. Parece coisa de ficção científica, mas segundo eles, essa operação impulsionava comentários positivos sobre a China e era implementada por agentes que estavam espalhados em todo o país asiático. Essas contas que foram removidas atuavam por meio de bots, e eles se duplicavam em plataformas menores para ampliar o conteúdo e o engajamento dessa mensagem. Eles sinalizam como um exemplo interessante uma ação que aconteceu em um comentário que foi publicado no Substacks, um artigo publicado por lá e em outros blogs. Esse texto, que foi replicado infinitamente por esses robôs, dava conta de que os Estados Unidos eram responsáveis por um bombardeio do gasoduto Nord Stream que transportava gás natural da Rússia para a Europa. Esse artigo explodiu, e aí, claro, com perdão do trocadilho, explodiu, e os sistemas de identificação da Meta conseguiram bloquear o avanço disso. E aí eles têm vários números bem interessantes sobre toda essa ação e etc. Enquanto a gente fala sobre Shine, enquanto a gente fala sobre TikTok e etc., permanece essa mobilização em função das desconfianças dos Estados Unidos para com as empresas chinesas. Evidentemente, os dados aí foram publicados pela Meta, a gente não tem como confirmar, mas aparentemente essa operação existe, ela foi anulada por meio da ação dos times de segurança da Meta,
mas um entendimento de que é algo muito maior. Há ainda uma grande desconfiança. E aí, como um complemento dessa nossa conversa aqui sobre o e-commerce chinês, vale a gente entender o porquê também, dentro de alguns países, dessa história se tornar ainda mais complexa. Porque tudo que vem da China gera, no mínimo, desconfiança por parte daqueles que estão próximos dos Estados Unidos ou dos Estados Unidos de alguma maneira geral. E isso nos coloca numa posição para a gente observar, André, depois dessa reunião do BRICS, né? Brasil, China, etc., e o quanto, dentro da movimentação que foi feita, das articulações que foram feitas, até as indicações de países para se associar ao grupo, a China acaba ganhando força usando o BRICS e um movimento que é global, que alcança os países em desenvolvimento, Índia, etc., mas é importante a gente observar a escalada chinesa do ponto de vista geopolítico. E isso mostra para nós o quanto o Brasil deve se preocupar, porque o Brasil tem relações com os dois países. Diferente de algumas nações que se posicionaram flagrantemente ao lado de um ou de outro, o Brasil fica no meio desse limbo. E é por isso muito importante a gente acompanhar essa escalada. O próprio acordo que o Brasil fez com a Shein é interessante dentro dessa dinâmica dessa relação. É um morde-a-sopra eterno. Agora, é no mínimo curioso uma operação secreta ser desmembrada e tendo a China como provedor dessas ações, André Miceli. Já a gente vai ver os novos vilões no cinema. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você e para o Rafa. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você curtiu esse podcast, saiba que a gente tem outros 2 podcasts, um falando sobre especificamente temas relacionados à saúde e outro mais novo, mais recente, muito interessante, sobre energia. A família de podcasts da MIT Technology Review Brasil está crescendo e aí convido vocês a ouvirem também esses outros podcasts. Até semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcasts, todos eles da MIT Technology Review Brasil, para a gente falar sobre energia, saúde e, no nosso caso aqui, tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.